Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Oremos. Brilha a vossa luz. Eis a palavra enérgica e suave de Jesus. O interesse do Senhor é o de que os seus discípulos, de ontem, de hoje e de qualquer tempo, sejam enobrecidos por meio de uma existência moralizada, esclarecida e fraterna. O Evangelho é um presente dos céus para que todos se inunde com as suas bênçãos, se revigore com as suas energias e se enriqueça com seus ensinos eternos. E o que falta ao homem moderno para que brilhe a sua luz? É indispensável, irmãos, o esforço transformativo, a disposição de automelhoria, baseado no estudo, na meditação e no trabalho. A palavra do Senhor, brilha a vossa luz, nos impulsiona a renovação moral, cultural e espiritual. Sabemos que a estrada é difícil, que o caminho é longo, repleto de obstáculos e limitações. Porém, a meta é perfeitamente alcançável. Apenas uma coisa indispensável: boa vontade. Boa vontade construtiva, eficiente e positiva, e o resto virá ao longo da viagem. Que assim seja. A leitura do Evangelho da manhã de hoje está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Que assim seja. Bom dia, irmãos. A poesia de hoje chama-se
caminhando com o Senhor. Senhor, que possamos caminhar na Tua luz, seguir os caminhos do nosso Mestre Jesus, nas Tuas palavras encontrar a direção, nos Teus ensinamentos o auxílio na aflição. Que vivamos contigo em comunhão, aprendendo a lição vivenciada em cada provação. Ó Senhor, que possamos sentir o amável calor das Suas mãos a nos confortar, nas horas em que por Ti clamar. Que seja nosso socorro no momento de dor, que saibamos esperar com resignação a tempestade que assola o nosso coração. Certamente irá passar, novas flores vão brotar, um novo sol irá raiar e a vida continuará. Um ciclo se fecha para um novo recomeçar, e na dança da vida seguimos a bailar, com os bons irmãos a nos acompanhar. Que possamos deles nos aproximar, através da nossa vibração, dos sentimentos de gratidão, do amor que espargimos do nosso coração. Essa é a nossa missão. Essa poesia foi inspirada e escrita por Amanda Campanhão. Nós hoje falaremos sobre a transição da vida. É o tema da nossa palestra. Transição da vida. Então, vamos primeiro ao significado da palavra transição. A palavra transição significa passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição a outra. Então, significa passagem de uma condição a outra, significa modificação, renovação, transformação. É isso que tanto nós necessitamos para que nós possamos seguir os passos do nosso Mestre Jesus, do nosso guia e modelo, buscar a nossa transformação, o nosso renovo, o nosso melhoramento a cada dia, seguindo as suas pegadas. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 9 e no capítulo 10, vamos ver juntos, falando que bem-aventurados são os misericordiosos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. Evangelho segundo o Espiritismo. E aí esse capítulo, esse é o capítulo 10, desculpa, irmãos, vamos abrir aqui no capítulo 9 também. Bem-aventurados são os pacíficos, que obterão, porque possuem a terra. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 5. Esse capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, ele vai discorrer sobre a afabilidade e a doçura, sobre a paciência, sobre a obediência e a resignação, sobre a cólera. E no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, vai falar para nós, discorrer para nós sobre o perdão, sobre a reconciliação com os adversários, sobre o argueiro e a trave no olho, o não julgueis para não ser julgados, e os espíritos, nas instruções, nos falam, do perdão das ofensas, da indulgência. Então, irmãos, nós encontramos no Evangelho todas as orientações que nós necessitamos para que possamos seguir no caminho do bem. Jesus, quando no Sermão da Montanha, ele deixou esses ensinamentos para nós, ele quis nos deixar um guia, um roteiro a seguir, né? Então, que nós, e essas virtudes, né, esses ensinamentos, que são as bem-aventuranças, né? O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado é ser feliz. Então, ele quer que sejamos felizes.
Então, ele deixou para nós esse roteiro. Seguir o roteiro do Evangelho do Cristo é o caminho para que consigamos nosso progresso espiritual, a nossa conquista espiritual, a nossa transformação, a nossa renovação, a nossa reforma íntima. Isso que é a transição de vida, reforma íntima, renascimento. Porque a partir do momento que nós nos descobrimos, nós vamos renascer. Nós vamos fazer a nossa reforma, nossa transformação, nossa modificação. Então, nós vamos estar buscando uma nova forma de ver, uma nova forma de enxergar a vida, uma nova forma de... uma postura nova, uma nova conduta. Vamos estar buscando, com essa transição da vida, alcançando a transição da vida, quando nós chegamos à transição, significa que nós conseguimos alcançar o padrão do Cristo, o padrão vibracional do Cristo. Então, as bem-aventuranças, elas são as virtudes que nós devemos possuir, né? E a renovação e a transformação, para que consigamos essa transformação, nós temos que ter uma pausa. Jesus quis nos dizer que no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo também 17, que fala do sede perfeitos, né? Que a perfeição é também uma virtude, a caridade é um conjunto de virtudes, não a perfeição do Cristo, porque nós somos perfectíveis, nós somos falíveis, mas uma perfeição, uma melhoria que nós podemos, que nós devemos e podemos alcançar, tendo como nosso guia e modelo o nosso Mestre Jesus. Então, Jesus, quando nos deixou as bem-aventuranças, ele quis nos dizer que estava aí essa bem-aventurança, desculpe, irmãos, é porque a gente fica dando uma pausinha para a entrada, dos novos irmãos que estão entrando, estão chegando. Então, ele quis nos dizer que a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a doçura, a paciência, todas essas virtudes, elas fazem parte de uma lei. E que lei é essa? Que lei é essa, cheia de amor, né? É a lei divina, que é isso, todo amor, toda afabilidade, toda a doçura, estarmos sintonizados, como eu disse, no padrão que Jesus nos legou. Jesus nos deixou esse exemplo a seguir. Então, quando nós utilizamos para com nossos irmãos mais próximos, nossos irmãos que caminham conosco na terra, no trabalho, na família, né, no nosso lar, primeiramente, na vida, de modo geral, aqueles que cruzam o nosso caminho inesperadamente, enfim, toda vez que nós utilizamos de palavras negativas, que nós exprimimos maus sentimentos, depreciamos o nosso companheiro, o nosso irmão de caminhada, dizemos palavras ofensivas ao nosso irmão, tudo isso exprime um descumprimento, representa um descumprimento da lei divina, que é amor e fraternidade, que é amor, fraternidade, unidade, né? Somos todos unos, somos todos iguais, somos todos... Não importa o espaço geográfico que nós habitamos, não importa a nossa cor da pele, então somos todos iguais, somos todos feitos do mesmo fluido cósmico, da mesma energia. Deus, o nosso Pai Jeová,
criou a todos nós. Então, as nossas dores, as nossas dificuldades, elas são sentidas aqui em qualquer parte do planeta, pelos irmãos, pelos nossos irmãos. Então, nós devemos respeitar o nosso irmão, respeitar a dor do outro, porque nós queremos ser respeitados. Nós devemos ser afáveis, dóceis, porque queremos que sejam assim conosco. Fazer ao outro aquilo que nós desejamos que façam conosco. Fazer o bem sem olhar a quem. Esperar nada em troca. Foi isso que Jesus fez enquanto caminhava pela terra. Foi esse exemplo que ele nos deixou, de todo o amor, de toda a indulgência, de toda caridade. Então, nós precisamos estar nos vigiando realmente, né? Estarmos conscientes, trabalhando o nosso espírito, educando o nosso espírito, que na verdade é isso, né? Disciplinando o nosso espírito para que tudo que sentirmos, tudo que falarmos, tudo que pensarmos, que possamos estar doando o melhor de nós. Porque nós criamos para nós e para o outro também aquilo que nós pensamos. A gente sabe que o pensamento plasma, o pensamento realiza. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Então, irmãos, estávamos falando, tem uma frase, né, uma fala de Chico Xavier, que sempre nos diz que todo bem que fizermos, em qualquer parte, em qualquer lugar, será nosso advogado. Todo bem que fizermos será nosso advogado, em qualquer parte, em qualquer lugar. Por mínimo que seja, por menor que seja. Às vezes nem percebemos, né? Mas muito mérito tem fazer o bem. Como faz bem fazer o bem? Primeiramente a nós mesmos, né? Porque sentimos prazer em fazer o bem, em ver o outro feliz. Isso é o natural. Ver o próximo como a gente quer ser visto, entender a dificuldade do outro, como a gente quer que o outro entenda a nossa. Perdoar como nós queremos ser perdoados. Por necessidade da nossa transformação. Porque ainda somos ainda estamos muito humanizados, ainda estamos... A nossa humanidade, a nossa materialidade, ela nos leva nos chama a essa materialidade, assim, viver muito o mundo material, corrermos, nos apressarmos e não prestarmos atenção nos pequenos gestos, nas boas atitudes, nos bons sentimentos. Então, nós devemos cuidarmos de nós. Nós vamos ver aqui, no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Está no item 18, que fala da purificação íntima. Que diz... uma passagem que está em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Purificação íntima. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. E aí ele vai dissertar sobre essa passagem. Será muito fácil ao homem confessar a aceitação das verdades religiosas, operar a adesão verbal a ideologias edificantes. Outra coisa, porém, é realizar a obra de elevação de si mesmo. Nosso melhoramento, a nosso crescimento, a nossa transformação, né? É porque, por muitas vezes, nós exteriorizamos
demonstramos exteriormente que somos seguidores do Cristo, que estamos seguindo no rumo certo. Vamos à igreja, vamos ao templo religioso, vamos à igreja, a qualquer templo, de qualquer religião. Estamos seguindo, somos homens religiosos aos olhos exteriores. Mas, verdadeiramente, ainda não conseguimos realizar em nós essa verdade. Então, a gente precisa ter esse cuidado de estar buscando essa verdade. Sermos exatamente no exterior aquilo que somos internamente. Estarmos vivenciando verdadeiramente essa transformação em nós, essa realidade em nós, vivendo a vida do Cristo, vivendo a vida da forma que o Cristo nos deixou orientado. Então, outra coisa, porém, é a realização da obra da elevação de si mesmo, continua, valendo-se da autodisciplina, da compreensão fraternal e do espírito de sacrifício, porque estarmos buscando, estarmos seguindo o nosso guia e modelo, não é fácil, como disse aqui mesmo, né? Emmanuel nos disse aqui, mas nós temos que ter, como disse o nosso hino, como disse na oração a nossa irmã Carla, nós temos que ter vontade firme, ter vontade forte, ter fé, acreditar naquilo que nós estamos querendo construir, aquilo que nós queremos construir e criar para o nosso futuro espiritual. E seguir bem-aventuranças, seguir esse roteiro dado por Jesus nas bem-aventuranças é a grande chave para nós. A gente sabe que não é fácil, mas a gente tem meios para conseguir, para conquistar. Não vai ser à custa de palavras bonitas, de gestos exteriormente que aparentam ser belos, mas que internamente nosso coração está cheio de mágoas, cheio de dores, cheio de rancores. Então, nós precisamos realmente buscar essa nossa transformação, essa renovação, esse renovo em nós. Nós vamos encontrar também no item 17, desculpe, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, um tópico que fala sobre o dever. Sobre o dever. Então, está lá no item 7, no capítulo que fala. No capítulo 17, fala do sede perfeitos. Então, vamos ler, vamos acompanhar. O dever está na instrução dos espíritos. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele, deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral, e não do dever que a profissão impõe. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se. Na ordem dos sentimentos, o dever, instrução dos espíritos. O dever é muito difícil de cumprir-se, por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Então, é aquela situação em que nós somos compelidos pela vida e permitimos, com o nosso livre-arbítrio, sermos levados, arrastados pelas paixões terrenas e esquecemos de cumprir os nossos deveres morais. Cumprir, de seguirmos as leis divinas, de agirmos conforme o Cristo espera de nós. De agirmos conforme homens de bem. Homens de bem, que faz o bem pelo bem, que perdoa, que é indulgente. Então, é isso que quer dizer essa parte.
não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, adverte e sustenta. Então, a nossa própria consciência nos adverte sobre aquilo que estamos fazendo que não está correto. Então, devemos estar atentos. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Quando estamos seguindo os deveres, o roteiro do Cristo, eleva o nosso coração. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde ele começa? Onde termina? O dever principia para cada um de nós, o dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais, ninguém transponha com relação a vós. É o resumo prático de todas as especulações morais. O homem tem de amar o dever, não porque o preserve dos males da vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Nós ouvimos isso também no decorrer da nossa semana, no decorrer dos estudos, todos realizados no decorrer desse ciclo de palestras, de estudos realizados, todas as orientações sobre o cumprimento das nossas tarefas, sobre o cumprimento do nosso dever, que é estar seguindo o padrão do Cristo, o padrão moral do Cristo, fazer o bem, amar o próximo. Nós vamos encontrar também, enfim, no livro Depois da Morte, de Leon Denis, também falando sobre dever, sobre os deveres que nós temos. Então, são muitas a doutrina espírita é riquíssima. Nós temos tudo nas obras básicas, né? O Pentateuco, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, enfim. Nós temos tudo que nós necessitamos, mas nós não podemos também nos privar, né, de buscar novas literaturas, novas escritas, quer dizer, novas, entre aspas, outras escritas que nos falem desse amor de Cristo, do amor de Deus, do roteiro que ele deixou para nós, o Evangelho do Cristo, mais esmiuçadamente, para que nós possamos compreender melhor todo o ensinamento que ele nos deixou. E fala assim para nós: o dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com seus semelhantes e com o universo inteiro. Então, nós temos dever para conosco, nós temos dever para com a humanidade, nós temos dever para com Deus. Então, nós temos dever para com a natureza, para com o nosso próximo, lógico, para a humanidade de modo geral, mas com a natureza, com os animais, com todas as coisas maravilhosas feitas por Deus que Ele nos ofertou. Então, temos que cuidar, temos obrigações, temos responsabilidades. A filosofia dos espíritos, né, a doutrina espírita, alarga a nossa perspectiva de entendimento, nos cumpre procurar não a felicidade terrestre, pois neste mundo a felicidade não passa de quimera, mas sim a melhoria contínua. O meio de realizarmos é a observação da lei moral em todas as formas. Então, a lei moral em todas as suas formas. No comportamento, nas atitudes, nos pensamentos, nas nossas reações, no nosso equilíbrio, né? O equilíbrio das nossas emoções é importante.
Então, por mais obscura, continua Leon Denis, por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida. Fortifica a alma. Ele nos traz a calma interior, essa serenidade de espírito, mais preciosa que todos os bens da terra que podemos experimentar no próprio seio das provações e dos reveses. Então, essa paz íntima, quando a gente tem a consciência tranquila, coloca a cabeça no travesseiro e, sabe, eu cumpri o meu dever, eu fiz todo o bem que eu podia ter feito, né? Nos orientou Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, sobre como que a gente deve proceder, né, para ser melhor, né, para a gente melhorar espiritualmente. E é isso, é o cumprimento do nosso dever, termos, ao final do dia, analisarmos as nossas ações, os nossos atos, tudo que fizemos, tudo que deixamos de fazer, que poderíamos ter feito, mas quão bom é chegarmos ao final do dia e verificarmos, ao analisar os nossos procedimentos durante o dia, que nós podemos realizar boas obras através da palavra, através do exemplo, através do olhar, de um bom pensamento, de uma boa vibração. Então, é isso. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral. Tem uma passagem aqui que é importante para nós. Compassivo e bom, está falando do homem de bem. Compassivo e bom, ele sente todos os males da humanidade. Quer derramar por seus companheiros de infortúnio as esperanças que o sustêm. Desejaria enxugar todas as lágrimas, curar todas as feridas, extinguir todas as dores. Então, irmãos, retemperemo-nos frequentemente no estudo e no recolhimento, porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Possamos dizer ao fim de cada dia: fiz hoje obra útil, alcancei vantagem sobre mim mesmo, assisti, consolei, esclareci, trabalhei, tenho cumprido o meu dever. O que nos disse Leon Denis sobre o dever. Então, faz-se necessário para que nós consigamos alcançar o cumprimento dos nossos deveres conosco, com a humanidade, para com Deus, nós precisamos estar realizando a nossa transformação. Então, para que nós consigamos realizar a nossa melhoria, o nosso crescimento, o nosso progresso espiritual, nós precisamos estar realizando um mergulho interior, uma viagem ao nosso íntimo, buscarmos conhecer o nosso self, conhecer a nós mesmos, conhecermos verdadeiramente, conhecermos com as nossas potencialidades e com as nossas faltas. Ter a humildade de reconhecer que somos falhos, que temos defeitos, que somos orgulhosos, que somos vaidosos. Temos muitos defeitos, temos muitas coisas a retificar em nós ainda. Também ouvimos isso da nossa irmã, com um estudo de sexta-feira, não me lembro bem, mas tudo que já foi, a gente está se reafirmando para nós, porque é necessário, a gente necessita dessa repetição, né? Porque o homem, o aprendizado, ele é feito assim, conhecimento, de repetição, né? A gente está na escolinha, não é? A gente não fica fazendo A, I, O, U várias vezes, até aprender a juntar as palavrinhas e formar as letrinhas e formar a palavrinha. Então, é assim também com o conhecimento. A gente vai repetindo as lições até que o nosso coração esteja realmente envolvido
por todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos fornece, que o Evangelho do Cristo nos oferece. Mas nós precisamos, para essa transformação, para essa modificação dos sentimentos que estão em nós, para que a gente transforme esses sentimentos e modifique, que realizemos em nós a transição da vida, ou seja, a nossa reforma íntima, o nosso renascimento, nós precisamos desse mergulho, nós precisamos ter vontade, nós precisamos querer fortemente essa melhoria e ter claramente em nós que nós somos falhos, né? Ter essa humildade, reconhecer isso. Mas, então, nós não podemos nos deixar, não podemos negligenciar a nossa vida íntima. Nós temos que cuidar do nosso íntimo, dos nossos sentimentos, né? Trabalharmos em nós as boas vibrações, as boas energias, sabe? Não nos deixarmos levar pela onda negativa, pela corrente negativa que envolve a muitos neste momento, então, de pandemia, que se encontram envolvidos pelas dores do mundo, pelas dores que passam os nossos irmãos, mas a gente confia no Senhor, sabe que Ele está no controle de todas as coisas, sabe de tudo que está se passando. Então, nós devemos confiar, acreditar, ter fé viva. Fé viva é a fé em movimento, em ação, acreditando realmente, servindo, trabalhando e buscando, trabalhando primeiramente em nós, porque nós só podemos auxiliar quando nós estamos pacificados, como nós vamos levar a boa palavra, como já disse, quando nós estamos cheios de mágoas, cheios de dores. Então, nós precisamos nos conhecer, porque o autoconhecimento, ele é fundamental para o homem guiar a sua vida espiritual. Trabalhar sua forma, o seu espírito, domar o seu espírito, cheio de falhas, cheio de más tendências. Então, nós precisamos educar o nosso espírito, cuidar do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso olhar, um olhar sem crítica, uma fala sem julgamento, sabe? A gente tem muito para retificar ainda. Mas Deus, Jesus, o nosso mentor que comprou a nossa dívida, ele confia em nós, ele acredita em nós. Ele nos deu essa oportunidade, essa possibilidade de estarmos aqui encarnados e termos o conhecimento que nós necessitamos para fazer dessa vida uma vida construtiva para nós, para o nosso íntimo, para o nosso próximo, porque, como repetindo de novo, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. A gente não pode dar paz, boas palavras, se não vibramos paz e boas palavras, bons sentimentos. Então, nós temos que trabalhar o nosso íntimo. Vamos ler aqui no livro O Ser Consciente, ele nos traz muitas orientações para nós. O livro Ser Consciente é um livro de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Esse livro é um livro muito bom para a gente ler. É fininho, rapidinho, com mensagens maravilhosas. E faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles. Então, muito importante, de muito auxílio para nós que estamos passando, todos nós, por esses momentos de dificuldade, porque quando vemos o nosso irmão sofrer, também sofremos. Mas nós não podemos alimentar esse sofrimento em nós, porque ele vai nos gerar. Se a gente alimenta nossos sentimentos, pensamentos, na energia que estão vibrando, muitos, de negatividade, de tristeza, de angústia, pelo amanhã, pelo porvir, a gente vai acabar adoecendo o nosso espírito e, consequentemente, o nosso corpo físico.
esse veículo que Deus nos possibilitou para estarmos saudando, para estarmos levando, criando em nós também novas melhorias, né? Progredindo espiritualmente. Então, nós usamos dessa veste, desse corpo físico. Então, também temos compromisso com o nosso corpo, com o nosso bem-estar. Então, quando nós estamos mal psicologicamente, psiquicamente, emocionalmente, nós vamos atingir o nosso corpo físico. Depressão, ansiedade, gastrite, o câncer. Mas nós sabemos que nós temos muitas das doenças, são provas e expiações, ou provas ou expiações, mas sabemos que nós também somos geradores de muitas das nossas dores. Nós somos nossos próprios algozes. Então, estejamos atentos. Então, vamos ler o livro O Ser Consciente, que é o que nós precisamos ser, conscientes dos nossos deveres morais, dos nossos deveres para conosco, né? Para com Deus, para com o próximo. Vai falar, no capítulo 8, no item 8, ele vai falar do silêncio interior. O silêncio interior é feito de paz e completude, quando o ser compreende o significado da sua vida e a gravidade da sua conduta em relação aos demais membros que formam o cosmos. Então, olha só, a gravidade da sua conduta em relação ao próximo, aos demais membros que formam o cosmos. Então, em relação a nós mesmos e em relação ao cosmos, sim. É como aquela gotinha que pinga dentro d'água e vai reverberando ali, vai, né, dando aquelas ondinhas. Assim também, as nossas ações no bem ou no mal vai reverberar no nosso próximo, no nosso planeta, em tudo aquilo que está à nossa volta, nos nossos animais, nas nossas plantinhas. Então, a gente tem que estar consciente disso, sermos conscientes, estarmos cuidando do nosso pensamento, estarmos cuidando dos nossos sentimentos e sabermos que pensamento cria. Então, vamos criar somente boas coisas ao nosso redor. Vamos estar atentos quando aqueles sentimentos, porque tristezas no dia a dia, isso é normal da gente sentir, a gente vê um fato que nos entristece, que dói o nosso coração, que a gente se compadece do nosso irmão que está sofrendo, mas não podemos entrar nesse sentimento, porque senão nós adoecemos. Então, vamos vibrar, vamos estar atentos, vamos ficar ligados nisso aí. Cuidar. É indispensável, diz Joana de Ângeles, é indispensável uma revisão do comportamento humano, de um estudo profundo a respeito do silêncio íntimo, assim como da harmonia interior. Então, Jesus, quando caminhava entre nós, quando caminhava pela terra, talvez entre nós também, né? Nós, eu, você. Então, ele, antes dele fazer os atendimentos aos irmãos, de socorrer os irmãos que procuravam por ele para curar as suas dores físicas, suas dores, suas chagas, as suas doenças, eles procuravam por Jesus. E quando, em determinado momento do dia, Jesus retirava-se para um lugar tranquilo, para um lugar calmo, para buscar o silêncio interior, para buscar o silêncio íntimo, para estar em conexão com Deus, para estar recebendo as boas energias e compreendendo. Porque nós só podemos sentir as vibrações do Cristo, as boas energias, quando a gente se põe em silêncio, em quietude, para a gente se fortalecer, para a gente ter coragem, para seguir adiante
vencendo as nossas provas, aí vamos estar mais fortalecidos, porque paramos aquele momentinho para nos alimentar espiritualmente. Então, é importante que a gente faça isso. E a maneira da gente fazer isso é buscando esse silêncio íntimo, essa meditação. Continua Joana de Ângeles, a grande problemática que desafia a criatura humana é a aquisição da paz. Né? A paz que nós queremos, nós devemos construir. Então, a gente tem que estar atento, vamos estar atentos. Empenhando-se na sua conquista, raramente busca e segue os caminhos ideais, capazes de conduzir a sua meta. É isso, vivendo em uma época de conturbação, então o homem, nós, vivemos numa época, nós já falamos isso no outro estudo, né? Parece que eu estou repetindo, é porque é necessário, né, irmãos? A gente precisa estar repetindo. Vivemos nessa vida conturbada de agitação e de busca pelo material, que é importante, porque é necessário buscarmos pelo nosso material, cuidar da nossa família, do bem-estar, do alimento, de ter um teto para morar. Então, é importante essa construção. Mas nós não podemos, e até nos darmos algumas coisinhas, assim, sabe, que não são tão importantes, mas nós temos Deus nos permite isso, quando Ele nos concede as possibilidades. Então, nós não podemos isso sim, mas não podemos nos esquecer daquilo que é fundamental, essencial para a nossa vida fluir com plenitude, que é reservarmos um momento para estarmos em conexão com Deus, para estarmos em contato com as nossas verdades, com o nosso Deus profundo, com o nosso eu divino, com o divino que há em nós, que Ele colocou a sementinha ali dentro de nós. Então, temos que estar regando essa semente, não esquecer, não nos deixar envolver pela correria do dia a dia e relegar aquilo que nós temos, a fortuna que nós temos mais preciosa, que é aquela que ninguém pode tirar de nós, que é a nossa riqueza espiritual. Isso sim, nós devemos estar regando todos os dias. Então, o homem está muito atavicamente amante do ego, apega-se aos valores externos, e esse comportamento se torna responsável pelos seus contínuos insucessos. Então, irmãos, nós temos também uma orientação do irmão Emmanuel, do Espírito Emmanuel, pelo irmão Francisco Cândido Xavier, esse irmão maravilhoso que nos deu tantas boas leituras através do seu trabalho incansável, né? Diz assim na página 60, que fala do autoaprimoramento. É o livro Rumo Certo, que fala do autoaprimoramento. Eu até vou ler, assim, apesar da hora, vou ler para nós todo esse texto, porque é importante para nós. É tudo aprendizado e acúmulo de conhecimentos que nós tanto necessitamos trabalhar. Tanto quanto sustentamos confidências menos felizes com os outros, alimentamos aquelas do mesmo gênero, de nós para nós mesmos. Desculpem, irmãos. Como vencer os nossos conflitos interiores? De que modo eliminar as tendências menos construtivas que ainda nos caracterizam a individualidade? Indagamos. De que modo espargir luz, se muitas vezes nos afinamos com as sombras, aqueles momentos que nos deixamos envolver? Desculpe, irmãos, mais uma vez. É que estou correndo um pouquinho, porque o conteúdo é tanta coisa boa para falar, aí acabo me atropelando. De que modo espargir a luz? Nós já falamos, né? Então, precisamos estar conscientes dos nossos sentimentos, trabalhar o nosso ser. Ponderemos, entretanto, que
Se os doentes estivessem proibidos de trabalhar segundo as possibilidades que lhes são próprias, e se os benefícios da escola fossem vedados aos ignorantes, não restaria à civilização outra alternativa que não a de extinguir, deixando-se invadir pelos atributos da selva. Graças a Deus, nós temos a condição do trabalho de servir para nos melhorar. Servir, buscar servir para melhorarmos sempre. Trabalhar para melhorar o nosso espírito, a nossa condição moral. Observemos o que estamos realizando com o tesouro das horas e de que espécie são as nossas ações a benefício do semelhante. E procurando aceitar-nos como somos, sem subterfúgios ou escapatórias, evitemos estragar-nos com queixas e autocondenação. Não permitamos, irmãos, esses momentos que esses momentos sejam breves, milésimos para nós, não possamos alimentar esses momentos em nós. Diligenciando, evitemos estragar-nos com essas queixas, diligenciando a nós, buscar agir, servir e melhorar-nos sempre. Importante. Servir e melhorar-nos sempre. Nós precisamos estar, assim, buscando o melhoramento para alcançarmos o autoconhecimento, a nossa transição, a nossa reforma íntima, a nossa mudança que a gente tanto necessita. Nós precisamos estar cultivando bons hábitos mentais, porque nós sabemos que a mente cria a vida que nós queremos no futuro. Cultivar as boas ideias, realizar o exercício disciplinado dos nossos pensamentos, realizar o exercício disciplinado do nosso pensamento. Nós substituirmos os prazeres que são temporais, que nós deixamos aqui, pelos prazeres que são perenes, que são eternos, que são as nossas conquistas morais, nossas conquistas espirituais, a indulgência, a paciência, a tolerância, a misericórdia, o perdão. Nós queremos ser perdoados. Então, sempre perdoar, sempre nos lembrando que os irmãos desencarnados, eles, quando eles se manifestam numa mesa mediúnica, quantas dores, quantos sofrimentos, aprisionamento que eles se encontram por séculos até milênio. Sim, milênio. Por estarem amarrados às dores, por não perdoar, por não saber perdoar. Então, perdoar-se e perdoar o próximo. É libertar-se. E a gente, como Jesus, a gente tem que buscar nele os exemplos. Jesus, o nosso mestre, o nosso guia e modelo, nós devemos buscar esse momento de autoconhecimento, de meditação, de renovação. Isso, nós temos que ter essa vontade, essa consciência, essa vontade firme nesse propósito. Conhecendo as nossas faltas, conhecendo quando nós fazemos o nosso mergulho interior, quando nós fazemos o nosso silêncio interior, e aí nós vamos estar buscando, através da oração, através da meditação, conhecer as nossas faltas, nós não vamos ser os mesmos. A partir do momento que nós conhecemos as nossas faltas, os nossos defeitos, as nossas más tendências, nós não vamos querer persistir no erro. Nós vamos querer nos modificar, nos transformar, sermos pessoas melhores. E esse propósito de melhoria tem que nos alimentar todos os dias. Com a força, com a fé, sabendo que os irmãos que nos antecederam, eles estão nos acompanhando. O mentor se manifestou, falou que está conosco a todo tempo. Ele nos disse, está aí gravado. Nós podemos recorrer a
essa gravação eletronicamente, se não guardamos, nós podemos recorrer, temos esse recurso, essa possibilidade que Deus nos deu da tecnologia, da informação. Está lá gravado, sem falar em todos os seus ensinamentos. Que nós estamos sempre acompanhados de Jesus, dos bons espíritos, que o mentor Paulo de Tarso está sempre conosco. Mas nós não devemos nos esquecer das lições que nós aprendemos no Evangelho. Batei, chamamos, nós temos que chamar. Batei e a porta se abrirá. Buscai e achareis. Então nós temos que buscar, nós temos que chamar pelos bons espíritos, pelas boas energias ao nosso redor. Vibrarmos as boas energias. Se nós vibrarmos em maus sentimentos, em maus pensamentos, nós vamos estar cultivando em nós as más energias psíquicas, emocionais, como diz que vai gerar em nós as doenças, as nossas doenças físicas, nossas doenças emocionais e espirituais. Então, nós passamos, quando nós temos a consciência de que nós temos grandes potencialidades, todos nós temos, a semente divina está dentro de cada um de nós. Nós temos grandes possibilidades, potencialidades, então, façamos brilhar a nossa luz. Disse Carla na nossa oração, façamos brilhar a nossa luz, trabalhemos o nosso melhor, exaltemos o nosso melhor intimamente. Não para os homens, né? Tem um versículo, um ensinamento bíblico, não saibais a sua mão direita o que faz a sua esquerda, ou vice-versa. Não precisamos fazer barulhos. Somente Deus conhece o nosso íntimo, o nosso interior. E é a Ele, e é para Ele que nós devemos estar nos modificando para nós, para Deus, porque Ele espera tudo de nós. Ele não nos cobra nada. Ele espera de nós o nosso tempo, a nossa melhoria, o nosso crescimento espiritual, o nosso amadurecimento espiritual, que nós consigamos com a sabedoria, conquistar ultrapassar, vencer as nossas más tendências, possamos lutar o nosso bom combate, que são aquelas ações que nos colocam em embate e nos colocam à prova. Mas estarmos com os nossos sentimentos equilibrados, e nós temos esse auxílio da meditação, da oração, buscando estar educando a nossos sentimentos, os nossos pensamentos. A doutrina espírita, ela é uma doutrina esclarecedora. Também ouvimos isso nos estudos dessa semana e todo esse ciclo, que nos abre, que nos clareia a mente, abre nossos horizontes ao conhecimento do que somos, porque somos, onde estamos, porque estamos, porque as coisas estão acontecendo ao nosso redor. Então, a doutrina espírita faz esse chamamento para nós e nos chama a vivermos o padrão do Cristo, pacificado, sereno, tranquilo. Então, nós que sabemos da imortalidade do espírito, temos que estar em busca desse melhoramento e desse crescimento. Eu vou ler para nós, já o horário se aproxima, já deu, irmãos? Vamos caminhando para o final, assim, só vou avançar uns 5 minutinhos. Porque tem muita leitura boa, muita leitura edificante para nós. Está no livro O Consolador, a questão 230, que muito nos elucida, que muito nos esclarece. O livro O Consolador, também de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, está na sua questão 230. Como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Esse esforço individual deve começar com o autodomínio, com a disciplina dos sentimentos egoísticos e inferiores, com
com o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões, as nossas más tendências, os nossos vícios. Nesse particular, não podemos prescindir do conhecimento adquirido por outras almas, que nos precederam nas lutas da Terra. Os espíritos evoluídos, que estão evoluídos espiritualmente acima de nós, que estão no primeiro, segundo, terceiro céus, ou nem estão no primeiro, segundo e terceiro céus ainda, mas que estão acima de nós espiritualmente, e que estão a nos auxiliar, que estão seguindo as pegadas do Cristo para nos orientar. Esses espíritos, eles têm a consciência plena das suas obrigações, junto dos seus deveres, junto a Jesus. Como disse o mentor Paulo de Tarso, que ele não vivia a sua vida, e sim a vida do Cristo. Ele vive a vida do Cristo. Todavia, o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto, na reforma definitiva de nosso íntimo, é indispensável o golpe da ação própria, a vontade, o livre-arbítrio, o querer modificar-se, no sentido de modelarmos o nosso santuário interior na sagrada iluminação da vida. Então, irmãos, vou ler para nós, para finalizar, o livro Justiça Divina, um trechinho só do livro Justiça Divina, pelo irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vou ler só um trechinho. Desculpe, vou ler o pedacinho todo, porque as letras são grandes, e eu vou ler rápido. Virtude solitária. Não. Virtude solitária? Não. Viverás para sempre. Desculpe, irmãos. É uma leitura muito esclarecedora para nós. Viverás para sempre. Meditando na morte, essa leitura foi feita numa reunião pública em fevereiro, 20 de fevereiro de 61. Meditando na morte, honra, servindo a estância carnal em que te hospedas por algum tempo. Nela descobrirás com frequência os que fazem ironia em torno da fé, os que se referem à virtude como sendo uma farsa, os que falam de corrida ao poder, calcando aos pés o coração dos semelhantes. Nós temos visto isso, né, irmãos? Os que zombam da lealdade e os que improvisam redutos de fantasioso prazer, argamassando-os com o pranto das viúvas e dos órfãos. Não te padronizes pelo figurino moral que apresentam, porquanto, qual acontece contigo, ainda que não queiram, permanecem de viagem na terra, e cada um prestará conta de si próprio no momento oportuno. Persiste na reta consciência e faze o teu melhor. Persiste na reta consciência e faze o teu melhor. Dos planos superiores, os amigos que te antecederam na pátria espiritual acompanham-te os triunfos ignorados pelos homens e abençoam-te o suor da paciência nas lutas necessárias. Encorajam-te na causa do amor puro e sustentam-te as energias para que as tuas esperanças não desfaleçam. Os irmãos espirituais que foram pais, irmãos, enfim, aqueles que fazem parte da nossa família também e que se tornaram-se espíritos, que fizeram a passagem, que hoje são espíritos, estão no mundo espiritual, mas que já estão em condições de auxiliar aqueles que ficaram aqui, eles estão também a nos auxiliar. Persevera no bem, sabendo que viverás para sempre. E se te sentires sozinho na fé, lembra-te de Jesus. É isso, irmãos. Vamos encerrar a nossa manhã de estudos. Passa rápido, tem tanta coisa para falar também. Já falamos, na verdade, é uma repetição, como disse, mas é tão bom podermos estar juntos, esse momento de estarmos reunidos em nome de Jesus, sabendo que Ele está junto de nós. Toda vez que os irmãos se reúnem, nós nos reunimos, 1, 2, 3, Ele ali está, junto conosco, nos levando, nos consolando, nos fortificando.
vou encerrar com uma frase de Joana de Ângeles que diz assim: o ser consciente não se culpa, não se justifica, se transforma. Que possamos nos transformar, que possamos ser esse ser consciente para nos buscar, nos transformar, para buscar a nossa transformação em prol de nós e de toda a humanidade. Obrigada, Senhor, pela oportunidade deste dia, um lindo dia para todos nós, um bom domingo. Nós vamos chamar a nossa irmã Ana Laura para fazer para o hino e chamaremos, então, em seguida, a nossa irmã para a oração. Que assim possa ser. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira e procura cada passo ouvir a própria consciência é um homem de bem. Aquele que tem na fé sua escuderia e acredita no futuro, busca dons mais verdadeiros, é um homem de bem. Quem faz o bem pelo bem, que perdoa e estende a mão, luta por um mundo melhor e agradece o sol de cada dia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia e se esforça contra vícios e fraquezas, na certeza de ser homem de bem. Aquele que faz do amor a sua bandeira, aquele que tem na fé sua escuderia. Feliz de quem faz da humildade o seu guia, é um homem de bem, é um homem de bem. Oremos. Senhor Jeová, sabemos que o homem tem que reservar no seu coração um lugar para a mensagem do Evangelho. Tem que se nutrir dessa mensagem e viver dessa mensagem. Somente o Evangelho do Senhor tem o poder de renovar o homem que se desviou, da sociedade que se extraviou e do mundo que perdeu o equilíbrio. Ele é o fundamento da ordem e do progresso. O Evangelho é amor que unifica e constrói. E Jesus recomendou: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E que seríamos reconhecidos como seus discípulos pelo amor que ofertássemos aos irmãos do caminho. Somente o Evangelho aproximará os homens, porque ele é caridade.
E a caridade é mansa e pacífica, não humilha, é paciente e perdoa 70 vezes 7. Que assim seja.